Boa tarde, gente. Vamos começar a aula de pesquisa operacional de hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Apenas para informá-los, a aula está sendo gravada já, tá? Bom, o objetivo da aula de hoje é esclarecer dúvidas do conteúdo programado para até a data de hoje, que inclui até projeção e eliminação de Fourier. Escuto vocês sobre eventuais dúvidas que tenham nesse assunto. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu até tenho uma dúvida, pequenas dúvidas sobre aquele pedaço ali um pedaço do método de Fourier. Teve uma hora lá que o senhor explicou que se as desigualdades com o Z0 sumirem, né, não tiverem mais lá, o sistema é ilimitado, certo? Sim, se você tem um problema de programação linear, você projetou e a variável Z0 sumiu, né, no sistema projetado, basta o problema ser viável, que o seu problema é ilimitado. Beleza. Aí, seguindo nessa linha, que eu fui tentar resolver um exemplo, né, para ver o que acontecia com Z0 e tal. Teve um outro ponto que o senhor comentou que quando a gente vai eliminar uma variável e todos os coeficientes dela são ou todos positivos ou todos negativos, a gente pode ignorar as desigualdades que tem essa variável e ficar só com as outras. Também certo? Certo? Significa que a projeção é um espaço vetorial, uma dimensão a menos, né? Ela não é relevante, né? Sim. Ok. Seguindo nessa linha, eu fui projeto resolver... x1 mais x2 menor ou igual a 1 no espaço x1. É um R. É a reta. Sim. Né? Ok, seguindo essas duas regras, eu fui resolver um sistema pequenininho que era ilimitado. Aí chegou num ponto que eu eliminei x1, beleza, deu para eliminar. Aí fui eliminar x2, todos os coeficientes eram negativos. Aí eu meio que fiquei sem equação nenhuma pro próximo passo, que eu eliminei Z0, mas aí eu fiquei sem equação nenhuma. Aí a minha pergunta é a seguinte, como eu não tinha equação 0 maior ou igual a DI, por default ele é viável para poder avaliar se ele é limitado ou não, ou por default ele é viável? Não? Se você imagina que você projetou, né, nesse caso que você obteve, né, pelo que eu entendi, você terminou com um sistema envolvendo Z0 e uma variável só, e nesse sistema essa uma variável só tinha todos os coeficientes com o mesmo sinal. Claro que as desigualdades eu estou assumindo que elas sejam todas ou maiores ou iguais a zero ou menores ou iguais a zero, não a mistura delas, certo? Isso, exatamente isso. Então, nesse caso, quando você projetar essa variável que tem os sinais todos iguais no espaço de dimensão uma unidade a menos, esse espaço ele representa Z0. E qual que é a projeção? É a reta. Isso significa que Z0 pode ir para quanto você queira. Sim. Né? Escreve uma desigualdade do tipo Z0 menos x1 maior ou igual a 5. Né? x1 pode ser negativo, positivo, o que for. Você assume o valor que você quiser para Z0, por quê? Porque existe um x1 no caso, que te permite alcançar esse Z0. Então, realmente limitado. Pegou? Sim, entendi. Eu só queria saber, nesse caso, quando não tem equação, essa vacuidade. Você pensar numa desigualdade só, Z0 mais x1 maior ou igual a 1. Tem jeito de Z0 assumir o valor 500? Tem. O x1 tem valor, um só valor, um só sinal, né? Um só sinal no sistema. Essa que é a coisa. Se tem um só sinal, você, quando projetar x1, você ganha um sistema que envolve, na verdade, você ganha um espaço vetorial com uma unidade a menos, né? De uma dimensão a menos. E aí você continua. Ok, obrigado. Eu até tenho uma outra dúvida, mas é sobre a parte de dual, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida sobre essa parte de Fourier para não embolar. Ninguém tem dúvida, você pode perguntar o que você entender que deve aí, Arthur. Então, tudo bem. É que eu fui fazer um exercício lá do livro, ele pedia para a gente mostrar o dual, para a gente achar o dual. Tá. E lá na aula, a gente... Deixa eu só dar um contexto. O dual de programação linear, você pode obter via
teoria de projeção, né, como eu ilustro nos primeiros slides, ou você pode obter via um conjunto de técnicas de dualidade de programação linear lá, que é um caso particular de dualidade mais geral, mas tudo bem, usando os conceitos que eu apresentei lá, mais nas aulas de dualidade propriamente. Eles são equivalentes, mas tem uma pequena diferença em como que você chega. Tá? No final das contas, os duais são duais de programação linear, né? Mas o caminho para chegar neles é diferente. Então, você está falando de qual? Dualidade que aparece como consequência de projeção e eliminação de Fourier, ou já lá para os capítulos mais para frente? Não, é por agora, foi nessa aula mesmo, que eu recebi do capítulo. Então, tudo bem. Então, está super dentro de projeção e eliminação de Fourier. Dualidade, como consequência disso, está totalmente coberto por esse conjunto de aulas, tá? Pode perguntar à vontade, está super dentro aí do assunto. Ainda que não tivesse, não tem problema perguntar não, mas está super dentro, pode seguir. Então, minha dúvida era exatamente como é que eu achava o dual, porque eu vi o dual lá, eu vi a questão do lado forte e fraco, mas não consegui ver as restrições dele, a função objetivo dele, igual o PPL que tinha lá, primal. Isso eu não consegui ver. Outra coisa é o seguinte, o que você, para obter o dual via projeção, o que você faz, né? Primeiro você faz a reformulação do seu problema de programação linear, né? A função objetivo, né, maximizar C transposto X ou minimizar C transposto X, você elimina essa função objetivo e passa a trabalhar com um sistema de desigualdades que envolve uma variável a mais, essa variável Z0, que a gente introduz, né? E uma desigualdade que vai limitar Z0 maior ou igual a C transposto X, né? Ou Z0 menor ou igual a C transposto X, dependendo do sentido do problema de otimização que você estiver resolvendo, né? Maximização, minimização, o que for. Bom, aí você vai projetar todas as variáveis, exceto o Z0. No final, o que você vai ter que garantir? Você vai ter que garantir que Z0 é maior ou igual, né? Vamos supor que você esteja trabalhando com o problema de minimização. Ok? Então, okay. a mudança vai ser Z0 maior ou igual a C transposto X. Tudo bem? Sim, tudo bem. Igual o exemplo lá que o senhor mostrou. Exato. Quando você projetar todas as variáveis exceto Z0, você vai ganhar um sistema em que inclui Z0 maior ou igual a vários escalares, né? E um conjunto de desigualdades do tipo 0 maior ou igual a vários escalares. Tudo bem? Sim, tudo bem. Essas restrições, elas foram obtidas para um conjunto de multiplicadores, que a gente chama de multiplicadores de Farkas, que são multiplicadores que projetam. Então, tecnicamente, as restrições do dual vêm do fato de que esses multiplicadores têm que projetar. O que significa projetar? Quando você multiplica as desigualdades do sistema por essas grandezas chamadas multiplicadores de Farkas, as variáveis que estão sendo projetadas, o coeficiente delas tem que anular, tem que virar zero. Então, esse é o conjunto de restrições do dual. O problema dual, então, é um problema formulado em quais variáveis? Nos multiplicadores de Farkas. As restrições desse dual envolvem os multiplicadores de Farkas. Então, quais são essas restrições? Uma restrição para cada variável que está sendo projetada. Quantas variáveis? Uma variável para cada desigualdade e igualdade que está sendo projetada. Então, essa é a dimensão do problema dual. Muito bem. Então, quais são as restrições? Bom, as restrições são as restrições que vêm da projeção, né? Ótimo. E qual é a função objetivo desse problema dual? A função objetivo desse dual vem desse sistema. Z0 é maior ou igual a um conjunto de escalares. Esses escalares, eles também foram obtidos a partir dos multiplicadores de Farkas. Então, eles são exatamente, se a sua função objetivo era C transposto X, né? No primal, aqui no dual ele vai ser o quê? O lado direito do sistema de desigualdade, o termo independente é que vai aparecer. Para todos os vetores, então vai ser alguma coisa do tipo
B transposto Y, onde Y é o conjunto de multiplicadores de Farca, de dimensão apropriada, onde esse vetor Y, né, é um vetor que satisfaz as restrições de projeção. É um vetor que projeta as variáveis que tinham que ser projetadas no sistema original. Pegou? Então, quando eu falo assim, formule o problema, tem uma confusão enorme, principalmente por alunos que já viram dualidade em programação linear, mas não viram projeção, eliminação de Fourier. Quando eu peço, às vezes, para formular o problema dual, ele sai aplicando as regras de programação linear de uma forma mecânica e não constrói, pode até chegar no dual corretamente, mas ele não faz os passos de projeção para poder chegar no dual. O que significa chegar no dual via projeção? Significa que você vai construir uma desigualdade agregada, envolvendo todas as desigualdades e igualdades do sistema a ser projetado. Esses multiplicadores, eles têm sinais convenientes para poder você fazer uma soma dessas desigualdades, né? Para você somar uma desigualdade que é da forma maior ou igual com outra menor ou igual, os multiplicadores o multiplicador de um e de outro, um vai ter que ser maior ou igual a zero e outro menor ou igual a zero, para você poder somar, né? Você poder ter o mesmo sentido na desigualdade. Então, o dual via projeção vem disso, né? Vem de você impor restrições que garantem que o vetor que você está procurando de variáveis duais ou multiplicadores de Farca projetam. Significa que eles eliminam, eles zeram o coeficiente das variáveis que serão projetadas. E significa o seguinte, nesse sistema que você projetou, Z0 é maior que o conjunto de escalares. Esse conjunto escalar é qualquer escalar, qualquer vetor, que é vetor Y, tal que B transposto Y, Y sendo um vetor que projeta, né? Então, dentre todos esses vetores, você quer o quê? Z0 não é maior ou igual a essa quantidade? Então, você tem que pegar o máximo deles para poder ser factível. Então, maximizar B transposto Y para todo Y que projeta. Y projeta é o quê? Restrições envolvendo os multiplicadores de Farcas que anulam cada uma das variáveis do problema original. Entendeu, Arthur? Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, no nosso caso aqui, achar o dual via projeção, eu não preciso formular o problema igual a gente vê o PPL primal lá, que tem X, que tem a função objetivo, a função de U e tal. Pelo contrário, você vai transformar, para formular o dual via projeção, você vai transformar o problema de programação linear num sistema de desigualdades, eliminando a função objetivo e colocando a restrição do tipo Z0 maior ou igual a C transposto X. No caso, é o final lá da resolução do PPL via... Quando você obter a projeção desse sistema, você vai interpretar o conjunto de desigualdades que aparecem em Z0. Z0 maior que o conjunto de escalares. Esses escalares podem ser quaisquer escalares do tipo B transposto Y, onde Y projeta. Y projeta, então Y tem que atender um conjunto de restrições. Quais restrições? Ele tem que anular os coeficientes das variáveis que foram projetadas no sistema original. Agora eu entendi. Então é uma interpretação daquele resultado final. Porque eu procurei na internet isso, eu só achava esse método que você falou, que o camarada ele faz mecanicamente, transformando, pegando a transposta e tal. Agora eu entendi. O dual é a interpretação de lá. A programação linear, o dual é muito simples de você... O dual de programação linear é muito simples de você construir via essas agregações, né? E há mais de uma maneira de você chegar nesse dual. Eu posso falar pelo menos 3 aqui para você equivalentes, né? Dualidade lagrangiana, dualidade via projeção e eliminação de Fourier, e dualidade em programação linear clássica, pura, né? Então, há pelo menos 3 maneiras. E o que eu mostro é que, via projeção, você consegue chegar numa formulação para o problema dual do problema. Então, só confirmando, então não é aquela formulação típica, é uma formulação que a gente viu nesse pedaço, né? Exatamente. Ela meio que já está calculado, pré-calculado. Você vai obter um problema dual absolutamente equivalente daqui a um conjunto de aulas quando você for estudar dualidade lá em programação linear. Tá certo? Então, o mesmo dual. Só que tem uma sutileza em como que você obtém esse dual, no processo que você obtém o dual. Então, eu estou assim, cansado de ver aluno em prova, né?
Eu peço para formular o dual via projeção, ele aplica as regras mecanicamente da programação linear, que ele já viu em algum lugar, seja na internet, ou porque já fez um curso em algum outro curso, pelas inúmeras razões, ele não está nem se dando conta do que eu pedi via projeção. Né? E é um caminho diferente. Você chega no mesmo lugar, vai via um caminho totalmente bem definido, preciso, que envolve passos muito bem estabelecidos. Tá certo? Ok, obrigado. Essas são as minhas dúvidas dessa parte dessa aula. Obrigado. Perfeito, Arthur. Muito obrigado. Gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou agradecer e vou concluir nossa aula, nosso encontro aqui hoje. Vocês teriam mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma dúvida ainda em relação daquelas primeiras que eu tive. Pode perguntar. Tem algum outro jeito do Z0 sumir que não seja ignorando as equações dele naquela situação que a gente comentou? Calma aí. O Z0 sumir a não ser ignorando. Não entendi a sua pergunta, desculpa. Que a gente comentou que se todos os coeficientes de uma variável, na hora que a gente for eliminar, forem iguais, a gente pode ignorar as equações que tem ela, certo? Certo. Então, se o Z0 estiver no meio dessas equações e Ah, for só, ele acaba sumindo. Tem tá. algum outro jeito dele sumir? Pode ser que ele suma porque os coeficientes resultaram, né, quando você foi projetar uma determinada variável, né, no sistema que você obteve, pode ser que, por uma coincidência, o coeficiente de Z0 nas desigualdades que você obteve sejam todos nulos. Isso pode acontecer também. Porque normalmente os multiplicadores são positivos. O Z0 ele é inicialmente positivo, meio que não tem como fazer somar menos Z0 com alguém. Então ele nunca sumiria só somando equações. Foi o que eu pensei, pelo menos. Tudo bem. Se o Z0 veio, né? Então vamos lá. Se o Z0 veio da reformulação, sim. Tá? Se o Z0 é uma variável particular, né? E que eu imagino que é o caso que você está colocando, que ele vem da reformulação do problema de programação linear, ele vai aparecer uma vez com o mesmo coeficiente. Que é nesse caso mesmo que eu tô falando. Tá certo? Então, assim, você não vai ter uma agregação para ele que vai sumir o coeficiente dele. Nesse caso, não. Agora, se ele é uma variável como outra qualquer, aí ele pode sumir porque a combinação zerou o cara. Né? Mas no caso do Z0 está fazendo esse papel que a gente usa, aí não. Aí não. Só realmente se tiver alguma variável e com sinal todos os sinais dela, né, forem idênticos, né? E aí na hora que você projetar essa, essa variável, sobrou Z0, sobrou só ela, né? Você vai ver que o problema é ilimitado. Ok, obrigado. Tá? O sentido que você foi do Z0 foi Z0 mesmo sendo a variável, né, que a gente usa para reformular. Nesse sentido, com certeza é isso aí. Tá? Que foi o sentido que a gente colocou, né? Minha colocação até que não fez sentido, porque o Z0 realmente, a gente só está usando o Z0 para representar essa grandeza aí, essa reformulação da função objetiva. Então, sim, Sim, sim. ela vai aparecer só quando souber uma variável que tenha todos os coeficientes iguais, né? Aí o seu espaço projetado é uma unidade a menos, né, que o anterior. Gente, mais alguma questão? Para mim, não. Bom, gente, então eu vou agradecer a presença de vocês.
e nos encontramos na próxima semana, né, no mesmo horário. Um abraço, fiquem bem, tudo de bom para vocês. Um abraço, Obrigado. Tchau. Obrigado, professor.